3:11. Guarda o que tens, 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 para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Última coisa que aprendemos com as 7 igrejas da Ásia: todas elas tinham algum desvio doutrinário. Havia a doutrina em Tiatira da profetisa Jezabel. Ela profetizava, mas não era Deus. Talvez se fizesse um pix, ela contava mais uma. Aos falsos profetas deste Brasil: conheço um Deus que virá em juízo e não tardará. Mas havia também a doutrina dos nicolaítas. Às vezes davam até glória junto conosco, às vezes cantavam junto conosco, mas tinha uma inclinação desenfreada aos apetites carnais. Mas em Pérgamo tinha uma doutrina chamada doutrina de Balaão. Balaão fez os hebreus tropeçarem no deserto pela prostituição. Eu amo esse silêncio também. Mas em Judas capítulo 1 versos 11, existem obreiros que entraram pelo caminho de Balaão, em busca do prêmio, em busca da ganância. 2 Pedro capítulo 2, Pedro diz quem são os que fazem comércio da fé. Eles estão nas prateleiras de Balaque. Tem de 5.000, tem de 4.000, tem de 3.000, tem de 2.000. Põe a câmera aqui por gentileza. Mas ainda tem profetas que não se venderam. Vou repetir, mas ainda tem profetas que não se venderam. Aleluia! Ele está na casa essa noite. Ele está na casa essa noite. Deixa eu contar um segredo para os senhores e senhoras. Para cada 400 falsos, Deus tem um verdadeiro. Mas vou contar uma boa notícia. Nos púlpitos das congregações, os pregadores de praças, os adoradores e não os cantores de shows, Deus escondeu também mais 7.000. Tem alguns aqui essa noite? Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem. Se não pode dar glória a Deus, eu sei em qual você está, qual o lugar que tu está. Mas ainda tem profetas, adoradores que não se venderam. Sinta a presença do Espírito em nosso meio. Aqueles que não derrubaram altares, aqueles que não se prostraram a Baal, aqueles que não fazem comércio da fé, onde estão vocês essa noite? Olhem para cá, por gentileza. Segura, porque eu preciso terminar. Antes de ir para os autos conclusos, eu quero deixar 2 pontos aqui agora.
aos jovens pregadores dessa geração, dos agendas abertas, deixa eu dizer algo. Quando eu estava indo para Israel, próximo ao Mar Morto, eu vi centenas de plantações de tâmaras ao meu lado direito. Quando você usufrui comendo da tâmara, você tem duas convicções e duas opções. A convicção é que quando você come, você sabe que você está comendo e usufruindo de algo que você nunca plantou. A segunda convicção é que quem planta tâmaras não planta para si. Por que estou te dizendo? Porque as tâmaras, pelo processo natural, demoram 100 anos. Então quem planta tâmaras não planta para si. E você que usufrui, você tem duas opções: ou destruir a colheita que você nunca plantou, ou continuar plantando para uma outra geração. O que eu estou dizendo é que essa geração que faço parte, nós estamos usufruindo de algo que nós nunca plantamos, e nós não temos o direito de destruir a colheita. Mas que Deus nos levante, não para fazer comércio da fé, mas para continuar plantando tâmaras para uma outra geração. 38º Congresso de Gideões. Agradecemos a todos os plantadores de tâmaras que passaram por este púlpito, mas este congresso será marcado porque plantadores de tâmaras continuarão plantando para uma outra geração de forma legítima. Quando João está em Pátimos, ele é arrebatado em espírito. Toda atenção é pouca, por gentileza. Quando João ele olha na sala do trono, ele vê um trono, 24 tronos, e os 24 anciãos estão assentados em seus tronos. O trono que João vê tem um ancião de dias assentado. Sobre a sua cabeça um arco celeste de cor de esmeralda. Este que está sentado em seu trono, a sua aparência é de sardônio, vermelho como rubi, mas de jaspe cristalino como diamante. Há um mar de vidro, e João vê os 4 seres viventes e os 7 Espíritos de Deus diante do trono. Quando João chegou no capítulo 4, na sala do trono, os tronos estavam ocupados. 700 anos antes, Deus levou Daniel para a mesma visão, com um detalhe: Daniel chegou um pouco antes. Quando Daniel chegou não tinha trono. Quando Daniel capítulo 7 versos 9, ele tem a visão, o que Daniel vê? Os anjos trazendo os tronos. E por que estão trazendo os tronos? Porque vai ter uma festa. Só que o Daniel, ele vê os tronos sendo trazidos, e quando João está lá, ele já vê os tronos ocupados. E João vê um livro selado, por dentro e por fora escrito. E de repente um anjo forte, ele vem na direção de João e diz: João, nem nos céus, nem na terra, e nem nas partes baixas dela, ninguém é digno de abrir o livro e desatar os teus selos. João começa a chorar. Daniel capítulo de número 7 versos 13. O que Daniel viu? O ancião de dias se assentou no seu trono. Os 24 anciãos assentaram em seu trono. Mas foi trazido um outro trono à destra. E o que Daniel viu? Um semelhante ao Filho do Homem, subindo em meio às nuvens. E quando ele chega nas nuvens, o que Daniel vê?
Versículo 13: os anjos recepcionam ele lá na portaria e vão trazer ele até o ancião de dias. Mas enquanto o Filho do Homem está subindo lá em cima, João está chorando. E porque João está chorando, ninguém é digno de abrir o livro. Enquanto ele está chorando, Jesus está dizendo aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para ser minhas testemunhas da Judéia, Samaria e nos confins da terra. E Daniel viu ele se ocultando em meio às nuvens. O que Daniel viu? Ele subindo, em Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Os discípulos olhando fitos ao céu, e ele se perde em meio às nuvens. E os anjos dizem: varões galileus, este mesmo que vocês irão subir, ele voltará. Enquanto João está chorando, em meio às nuvens, ele aparece lá na portaria. Um dos 24 anciãos se levanta, e João está vendo o trono, o ancião de dias, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, está do lado do trono. De repente um dos 24 anciãos diz: João, não chores. Está entrando alguém lá na portaria. Quem é ele? É o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, é aquele que foi morto e está vivo para todo sempre. E quando ele está caminhando, os 4 seres viventes, um semelhante à águia, um semelhante ao leão, um semelhante ao filho do homem, um semelhante ao boi, se prostram. Os anjos se prostram. Os 24 anciãos começam a cantar um novo cântico: digno é o Cordeiro, de honra, de glória e de louvor, e que compraste para Deus tribos, línguas e nações. Segura um pouquinho. Quando ele entra, os 7 Espíritos de Deus descem. Por que os 7 Espíritos de Deus no capítulo 4 está diante do trono? E por que no capítulo 5 verso 6 ele desce? Porque Jesus chegou. Segura, vai dar glória depois de entender. Porque Jesus disse: quando eu subir ao Pai, eu vou esperar você entender para dar glória. Vou repetir: quando eu subir ao Pai, eu enviarei o Consolador. Faz assim para ele. Se ele não dá glória é porque está ruim mesmo. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Se tu pode levantar a tua mão aos céus e adorar a Ele. Tenho 3 minutos, eu encerro. Quando os 7 Espíritos de Deus vai descer, porque Jesus subiu, tem 120 orando. Não escandalize com aquilo que eu vou dizer. Tem um no meio dos 120 que no ministério ele caiu na quinta. Deus levantou ele pastor no domingo. Eu ouvi um aleluia ali. Vou repetir de novo. No meio dos 120 tem um que caiu no ministério na quinta. Deus levantou ele pastor no domingo. Jesus chamou ele para orar e disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Quantas vezes? No Getsemane ele dormiu 3 vezes. No Sinédrio negou 3 vezes. Jesus foi para Galileia e fez 3 perguntas. Eu vou repetir. Ele dormiu 3 vezes. Na quinta-feira ele negou 3 vezes. O que Pedro pensou? Neguei diante do Pai. Porque se eu neguei a Cristo, eu nego o Pai. Para mim acabou. Só que Jesus disse: eu espero vocês na Galileia. Segura. Dormiu 3 vezes. E na quinta-feira negou 3 vezes. E no domingo Jesus apareceu e fez 3 perguntas. Porque no mesmo lugar que negou,
ele prega e quase 3.000 almas se convertem. É noite de restauração para o teu ministério. Ele ainda acredita em você, o Espírito da verdade. Tem 1 minuto e eu vou correr. Quando Pedro se levanta, ele diz: põe a câmera aqui. Isso aqui vai para os sensacionistas que querem apagar o fogo pentecostal aceso em Atos 2. Palavras de Pedro para você que quer acabar o batismo com o Espírito Santo. Disse Pedro: hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel. O Espírito é derramado sobre toda a carne, e o dom de Deus é para nós, para vós, para os que estão de perto, para os que estão de longe, para os vossos filhos e para quantos Deus ainda chama. São os batizados com o Espírito Santo. São os batizados com o Espírito Santo. Sinta a presença, sinta a presença desse Espírito. Fala em línguas, pula da cadeira, profetiza. O diabo tem que ouvir, os sensacionistas têm que ouvir o barulho de línguas estranhas. Coloque-se de pé com permissão do pastor. Estenda suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, é uma noite de restauração em nossas vidas. 38º Congresso é uma noite em Gideões Missionários da última hora, em que o Senhor mantém acesa a chama do movimento pentecostal em nossas vidas. Ninguém vai apagar a chama acesa do Espírito Santo em Atos 2. 1 minuto para você adorar a Ele. Batiza com o Teu Espírito Santo. Cura essa noite em nome de Jesus. Restaura essa noite em nome de Jesus.